sobre o Aristides de Sousa Mendes e porquê o Aristides de Sousa Mendes. Nós já assistimos durante 6 anos, graças à geringonça, que por dever de obrigação de manter contentes o Bloco e o PCP, as narrativas escordoides para mal dos nossos pecados caíram-nos em cima. E, portanto, foram 6 anos em que nada se fez, as reformas não se fizeram, e o que o esquerdismo ponderou. Agora, com a maioria absoluta do PS, eu não tenho ilusões de que se vão fazer reformas, de que se vão fazer mudanças de fundo e que nada mude, antes pelo contrário, com a maioria absoluta, vai piorar ainda a atitude ditatorial de controle da informação e, sobretudo, uma coisa muito cara à esquerda e que o Partido Socialista gosta muito com que o Partido Socialista gosta muito de colaborar, que é as narrativas da história serem falsificadas. O que faz parte, aliás, de todo o plano, não é? Enfraquecimento da autoridade, PSP, GNR, controle da informação, dos jornais, televisões, etc., penetração na justiça, de forma a criar uma espécie de ambiente asfixiante. E uma das narrativas, e uma das cerejas no topo do bolo, que aliás já vem dos velhos tempos de Lenin e que Stalin aperfeiçoou, que era sempre que havia um colaborador dele caía em desgraça, das fotografias oficiais apagava-se aquela pessoa, era reescrever a história. E esta é a fase final do controle ditatorial a que nós estamos a ser submetidos. A nossa venezuelização, sendo o Maduro o António Costa. Portanto, agora faz a venezuelização. Quem é que com a colaboração dos fofinhos da direita, PSD, CDS e, perigosamente, a Iniciativa Liberal, que não está a dar atenção a estas coisas que são importantes, está a dar, sobretudo, atenção à parte económica. É muito importante, é fundamental, mas isto é também fundamental para uma sociedade livre, liberal. Ora bem, Aristides de Sousa Mendes cai como sopa no mel nesta manipulação de que somos alvos e que às vezes não temos consciência. Eu tive consciência desta manipulação perante um livro do embaixador Carlos Fernandes, infelizmente já falecido, que se chama Aristides de Sousa Mendes, A Verdade e a Mentira. Por vontade do próprio embaixador, ao fim da 3ª edição, proibiu mais edições, de modo que é muito difícil encontrar o livro. Mas eu consegui encontrá-lo numa biblioteca e verifiquei que fui enganado, e provavelmente como os meus amigos, durante anos, com uma narrativa sobre a figura de Aristides de Sousa Mendes que está cheia de falsidades. Ao ponto do homem já estar no panteão, ao ponto de ter recebido uma série de condecorações, já vamos falar disso, e outras benfeitorias que os seus herdeiros tiveram, etc. E afinal é tudo relativo e interrogo-me, depois de ler aquele livro, a crer naquilo que o embaixador Carlos Fernandes diz, se aquilo sequer é merecido. Daí a pergunta, é uma verdade ou fabricação? E a consciência com que eu fiquei, depois de ler aquele livro, é que o embaixador Carlos Fernandes tem o cuidado de documentar todos os factos que aponta. Eu fiquei com a ideia que fui enganado. Fui aldrabado durante estes anos todos, convencido
de uma história sobre Aristides de Sousa Mendes que nada tem a ver com a realidade. Ou melhor, que pouco tem a ver com a realidade. E vamos ver até que ponto chegou a loucura. E como é que a direita, porque entrou com medo de ser chamada fascista, nestas golpadas das narrativas históricas que são manipulações, chegou ao estado em que está. E porquê é que neste momento o Chega, concorde-se ou não concorde-se com o Chega, e estando ou não o Chega suficientemente estruturado para resistir a isto, as pessoas aderem. E porquê é que o Chega neste momento é objeto das maiores pressões e dos maiores esquemas para arrebentar com o Chega? Porque o Chega vai contra isto tudo. E é o único que sabe falar grosso com a esquerda. E que sobre a nossa história, não só sobre Aristides, mas outras coisas, diz, atenção, vamos aos factos, não vamos fantasiar. Ora bem, quem foi o grande patrocinador da reabilitação de Aristides de Sousa Mendes? Jaime Gama, quando foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. E então pugnou, denodadamente, por uma lei da Assembleia da República, votada por aclamação, portanto, todos os partidos, do CDS ao Bloco, votaram a favor, para a reabilitação e reintegração de Aristides de Sousa Mendes. Ora, a primeira coisa que o embaixador Carlos Fernandes nos diz é que Aristides de Sousa Mendes não podia ser reintegrado porque ele nunca foi desintegrado. Ou seja, como veremos a seguir, Aristides de Sousa Mendes nunca foi expulso da sua carreira. Ainda por cima, a única coisa que lhe aconteceu foi ter sido exonerado da sua função de cônsul em Bordeus. Foi chamado a Lisboa e aqui permaneceu. Não foi expulso da sua carreira de cônsul. Portanto, reintegrado aonde? Depois dizem que vem no texto, reintegrado na carreira diplomática. Isto é outra calhoada. Como é que os deputados e como é que Jaime Gama, Ministro dos Negócios Estrangeiros, entra numa destas? Alguma vez alguém que sabe minimamente estas coisas sobre os negócios estrangeiros confunde consulado ou carreira de consular com carreira diplomática? São coisas diferentes. Um diplomata é um assistente, ou um secretário, de um embaixador. E há embaixador de várias categorias. Isso é uma carreira. Outra carreira é de cônsul. O cônsul é alguém que passa vistos, que passa documentos de identificação, que cobre emolumentos por causa de importações e exportações de produtos nacionais, nos sítios onde está. É um administrativo. Por definição, até hoje imutável, isto não é carreira diplomática, mas ele é reintegrado, quando não foi nunca desintegrado, numa carreira que ele nunca teve. Acreditam nisto? Pois foi assim que aconteceu. Foi reabilitado como ministro plenipotenciário de segunda classe, e isto era ilegal, mesmo que ele tivesse sido diplomata. Mais ilegal é, porque nem diplomata é cônsul. A lei de 51, 88, 26 de abril é muito clara sobre isso. Isto é ilegal, mas foi reabilitado. Quem é que mais entrou nesta dança? O luso-descendente congressista americano Tony Coelho, Cavaco e Soares e todos os diplomatas, os deputados da Assembleia da República, como se vê com esta última vergonha das eleições do ciclo da Europa e de fora da Europa, nem sequer souberam mudar a lei eleitoral a tempo para evitar esta vergonha. Portanto, muito menos se informaram se o homem era cônsul, se era diplomata, se a carreira consular era ou não era carreira diplomática e se ele tinha sido desintegrado ou não tinha sido desintegrado. Votaram. Pronto.
a Assembleia da República, como disse o embaixador Carlos Fernandes, e bem, ou o Governo poderiam ter nomeado a título póstumo, dizer, olha, este senhor agora passa a embaixador. Mas nunca podia ser reabilitado. Porque ele não foi desabilitado, porque ele nunca fez a carreira diplomática. Depois, agora entramos na primeira grande crítica do embaixador Carlos Fernandes, é o senhor Rui Afonso, que escreveu um livro sobre Aristides Sousa Mendes, Um Homem Bom. Um problema do Rui Afonso, como o embaixador Carlos Fernandes vai demonstrando passo a passo no seu livro, é que Rui Afonso diz muitas coisas, mas não as prova. E o Rui Afonso, uma das coisas que diz é que os filhos de Aristides de Sousa Mendes foram perseguidos, a começar pelo Geraldo. Ora bem, o Geraldo pertencia ao MUD Juvenil, que era um movimento de unidade democrática e que era para jovens e que era uma organização contra o regime, contra o Estado Novo. Nada disso o impediu de ir a concurso para entrar na carreira diplomática. Vejam bem a perseguição feroz que Salazar fazia ao filho também de Aristides de Sousa Mendes. Ele foi admitido a exame e pertencia ao MUD Juvenil. Dentro do espírito ditatorial do Estado Novo, e a PIDE sabia perfeitamente que ele pertencia ao MUD Juvenil, podia perfeitamente dizer este senhor não pode sequer concorrer porque é uma figura não grata ao regime. Mas não, foi permitido concorrer. Concorreu 2 vezes e chumbou 2 vezes. Dir-se-á perseguição. Não. José Maria Faia, filho do secretário-geral do secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também foi com ele a exame e chumbou. Chumbaram os dois na prova oral. Portanto, o outro então era uma figura, filho de uma figura grada do regime e ele da grada do regime. Portanto, onde é que está a perseguição? Mas o governo português, também por influência de Jaime Gamas, decidiu, porque sim, sem nenhuma outra razão, dar aos herdeiros diretos de Aristides uma soma avultada a título de indemnização, sem qualquer fundamento jurídico. Porque é que o governo português, ou seja, nós, com os nossos impostos, havíamos de pagar 70 mil contos nos anos 80, atenção, eram 350 mil euros, perdão, nos anos 90. É muito dinheiro. Porquê? O que é que, ou porquê é que os herdeiros de Sousa Mendes, eventualmente podemos dizer serão os herdeiros, os filhos, porque Aristides já tinha morrido, mas porquê é que ele tinha que receber 350 mil euros? A título de quê? Primeiro, ele foi exonerado de cônsul em Bordeus por um decreto legítimo, depois de um processo disciplinar que cumpriu todas as normas processuais. O Supremo Tribunal Administrativo, a quem ele recorreu, reconfirmou a decisão, que ele deveria ser exonerado. Mas recebeu uma indemnização. Porquê? A filha Joana foi agraciada com a Ordem da Liberdade na Embaixada de Portugal em Washington. Porquê? O que é que ela fez? Os filhos acharam, apesar de tudo, pouco. 350 mil euros é muito pouco. E o Presidente da República e o Governo ainda lhe concederam a Ordem de Cristo a Aristides, mercê de um lobby fortíssimo. Gama diz que Aristides fora colocado ilegalmente na disponibilidade, aguardando aposentação. Ilegalmente, porquê? Todo o processo foi legal. O que é que aconteceu com Aristides? Como vamos ver em mais detalhe, passou vistos de forma ilegal.
E depois mais coisas que ele fez a seguir, que também já vamos ver, foram objeto de um processo disciplinar e, na sequência disso, passou à disponibilidade. Ou seja, veio para Lisboa, continuou a receber o mesmíssimo ordenado que receberia outro cônsul com a mesma categoria dele que estivesse em Lisboa, claro que estando em Bordeus, ou melhor ainda em Antuérpia, que era um sítio onde havia muito mais comércio de navios, etc., onde ele podia receber mais emolumentos, ganharia muito mais. Mas voltando a Lisboa, ficou à disponibilidade e nunca foi aposentado. Ficou a aguardar a aposentação. Muitos anos, porque morreu antes de chegar à própria idade em que fatalmente ele tinha que ser aposentado, ou seja, aos 70 anos. Mas não, ele nunca deixou de receber o seu ordenado por inteiro. Fala aqui Gama, não cometeu água e disse que foi colocado na disponibilidade, mas só que não foi nada ilegal. Foi um processo absolutamente legal. Os deputados na Assembleia, pois cada um parece que disputava ao outro o prémio do mais asneirento. José Manuel Mendes refere que Bordeaux estava ocupado pelas tropas de Hitler quando Aristides estava lá. Não, as tropas de Hitler ainda não tinham chegado a Bordeaux. Isabel Espada, a deputada, diz que era diplomata de carreira e que deu milhares de vistos. Não só não era diplomata sequer de carreira, era cônsul, e não deu milhares de vistos, como aliás vamos ver. Valeu-lhe, diz ela, a expulsão da carreira diplomática, de onde vieram as suas dificuldades económicas. O homem tinha 13 filhos. Mesmo com um ordenado melhor por estar em Bordeaux, sustentar 13 filhos é uma dificuldade tremenda. Mais ainda, vivia com uma amante, André, da qual estava na altura da grande crise e quando começou a invasão de França, a senhora estava grávida de vários meses, portanto ele também ainda tinha esse problema para resolver, sustentar a amante e a futura filha. Narana Coisseró diz que ele possibilitou a fuga de 30.000 refugiados, na sua maior parte judeus, e foi expulso da carreira diplomática. Não foi expulso da carreira diplomática, não possibilitou a fuga de 30.000 refugiados. É um número absolutamente impossível, no caso do Aristides, e não foi de maneira nenhuma na sua maior parte judeus. João Sousa Mendes, o filho dele, que sempre criticou a atitude deslocada do pai como cônsul, a passar vistos de qualquer maneira e alguns, a grande parte, como vamos ver também a seguir, nem sequer eram válidos, considerou uma ação deslocada. Mas aliou-se à irmã Joana, passados estes anos, e conseguiram o apoio do tal congressista Tony Coelho para a causa Sousa Mendes. Portanto, o filho mudou de opinião em relação ao pai. Do ponto de vista económico ou financeiro, Joana, filha, foi a grande impulsionadora. Habituada à folga financeira de Lovaina, onde residia o cônsul Aristides Sousa Mendes, nunca se conformou com a destituição do pai e a miséria a que ela a levou, tendo uma vida de trabalho de pouca qualidade na América e de baixos proventos, lutando durante 20 anos para obter uma indemnização por causa da injustiça de Salazar. Já vamos ver que injustiça é que foi. E já agora fica a pergunta, aliás vamos ter várias, porque o apoio de Tony Coelho é muito simples. O lobby judeu na América é poderosíssimo e ele queria esse suporte. É a única explicação para este interesse do Tony Coelho no Aristides Sousa Mendes. Voltando um pouco atrás, depois do 25 de Abril, começando por Melo Antunes e terminando agora em Jaime Gama, com a ajuda de Bessa Lopes, um diplomata, levaram à reabilitação de Sousa Mendes e à sua reintegração na carreira diplomática, coisa a que ele nunca pertenceu.
E agora continuamos na fase ainda mais louca deste processo. Para calcular a indemnização, a tal indemnização, havia dificuldades quanto ao cálculo, dado que foi baseada numa suposta demissão ou aposentação compulsiva. Ora, não houve nem demissão, nem aposentação compulsiva. Portanto, o que é que eles foram? Quando foram pedir à Caixa Geral de Aposentações tudo o que tinham sobre Aristides de Sousa Mendes e a sua aposentação, a Caixa disse que não encontrou nada. Porque ele nunca foi aposentado. Ó diabo, que chatice, isto vai contra a narrativa. Que o Salazar era muito mau para com Aristides e que tinha aposentado compulsivamente. E o desgraçado estava na miséria. Não havia documentação da Caixa Geral de Aposentações sobre a aposentação dele, porque pura e simplesmente ele não tinha sido aposentado. Mas isso não constitui o obstáculo. Quando não se está preocupado com a verdade, isto são pormenores. Concluíram então que a indemnização justa seria, à época, 769 mil escudos, portanto 3.800 euros, sensivelmente. Porquê? Com critérios. Mas acharam que era pouco. Então foram procurar novas bases de cálculo e chegaram a um montante de 8 mil e tal contos, que portanto se dava 43 mil euros. Mas também acharam pouco. E então foram fazer outros cálculos. Ninguém percebe como, de que maneira, e concluíram que afinal tinha que ser 75 mil euros. Porquê? Porque sim. E porquê é que ele tem que receber uma indemnização? Porque sim. Mas ele não foi demitido? Não. Ele não foi aposentado? Não. Mas tem que ter uma indemnização. E porquê 75 mil euros? Porque, enfim, foi um número redondo. É a única explicação. Agora, surgiu ainda mais outro problema. Nesta luta de Jaime Gama, Mel Antunes, começou em Mel Antunes, continuou por Jaime Gama e acabou nele, é que a lei de 51 e 88 impunha que a indemnização fosse só para os filhos. E os filhos e netos, porque já havia filhos que provavelmente já teriam morrido, não se entenderam. E então não foram capazes de apresentar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, em tempo útil, documentação válida de habilitação de herdeiros. Como não apresentaram em tempo útil, isto já num Portugal democrático, não é? Ninguém estava a perseguir Aristides, seguramente. Não lhes foi dado diretamente. Então, Jaime Gama, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, à boa maneira portuguesa, empurrou o assunto para as finanças, mas as finanças disseram não temos nada a ver com isso. E empurrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Jaime Gama já arrancava aos cabelos. E então o que é que ele resolveu fazer? Criou uma fundação. Foram dados logo à cabeça 15 mil contos. E depois mais 50 mil. Ou seja, 250 mil euros. E anualmente davam 10 mil euros. Escritura de fevereiro de 2001. Era uma boa maneira de canalizar o dinheiro para a dita fundação. Só que as finanças disseram, não, nós não pagamos isso. Então, Jaime Gama foi buscá-lo ao Fundo das Relações Internacionais. Vejam bem, roubou ao Fundo das Relações Internacionais emolumentos, é disso que vive o Fundo das Relações Internacionais, os emolumentos obtidos pelos serviços consulares. Portanto, sempre que um serviço consular emite um visto ou outro qualquer documento, recebe um emolumento. Isso depois vai para um fundo e, como não vem do Orçamento de Estado, foi a maneira com que Jaime Gama teve de conseguir pagar a fundação e, com ela, pagar a tal indemnização. Porquê é que eu chamo um roubo? Porque o Fundo das Relações Internacionais não serve para isto. Não é? O Fundo das Relações Internacionais tem outros objetivos. É para servir o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E é um suporte financeiro do Estado. Não é para pagar fundações. Que, por sua vez, as fundações
são obras de mecenas, são pagas por mecenas, ou privados ou públicos, que dão mais valias ao país. Não é o país estar a pagar as fundações. E não mais contentes com isto, meteram um senhor no Panteão Nacional. Claro, cheirou a plumas e a festa, lá estava Marcelo Rebelo de Sousa, com vídeo atrás e tal, e condecorado a título póstumo com o grau de oficial da Ordem da Liberdade e mais tarde com a Ordem Militar de Cristo. Ora bem, então vamos lá conhecer Aristides de Sousa Mendes e perceber porque é que está no Panteão, porque é que ele é considerado um herói, porque é que Salazar afinal o perseguia e porque é que os filhos eram perseguidos também pelo Salazar e porque é que o Salazar, qual criatura horrorosa, o deixou na miséria. Vamos começar com a história do cônsul Sousa Mendes desde 1911. Atenção, ele foi cônsul de Portugal desde 1911 a 29 anos. Durante esse período, parte dele na Primeira República, que nada tinha a ver com Salazar, Aristides sofreu 8 repreensões, 5 processos disciplinares. Não passou o concurso de acesso ao cônsul-geral, a cônsul-geral conselheiro. O irmão gêmeo dele fez esse exame e conseguiu. Ele não conseguiu. Permaneceu até 1940 na categoria de cônsul de primeira classe. Foi colocado em 1919 na situação de disponibilidade, antes no Estado Novo. Já não era a primeira vez, portanto. Não era uma especialidade de Salazar. Em plena República, o Sr. Cônsul Aristides de Sousa Mendes foi passado à disponibilidade. Depois de ter estado em Bayonne e Bordeaux, era passível de 3 crimes. Isto já nos anos 40. Desobediência, abuso de poder e concussão. O Ministério de Negócios Estrangeiros só moveu, apesar de tudo, um processo disciplinar por desobediência e propôs a degradação da categoria ou mesmo demissão. O Salazar, que detestava Aristides de Sousa Mendes, em vez de degradação de categoria e demissão, o que é que ele optou? Optou pela disponibilidade por 1 ano e aguardasse a aposentação durante este período de disponibilidade. Coisa que nunca aconteceu. Ele nunca mais foi aposentado e acaba por morrer antes de ser aposentado. Portanto, recebia o ordenado por inteiro, respeitando a sua categoria, como qualquer colega com a mesma categoria que estivesse em Lisboa. E foi acompanhando os aumentos salariais. Em 53, quando ele morre, diz o embaixador Carlos Fernandes, ele estaria a receber 2.304 escudos por mês. Estamos em 53. Era um ordenado bom. Até este episódio de Bayonne e Bordeaux, em 40, e tirando aquele breve período da Primeira República em que passou à disponibilidade, esteve sempre no estrangeiro, ganhando sempre muito mais do que se estivesse em Lisboa. Ora bem, comportamento de Aristides como cônsul durante estes 29 anos. Em Curitiba, no Brasil, foi considerado impulsivo. Isto passou à disponibilidade durante 2 anos. Ninguém fala disto. Esteve como cônsul na Califórnia, em 1921. E os problemas com a colónia portuguesa foram de tal gravidade que os americanos lhe cassaram o exequatur, ou seja, ele ficou proibido de emitir documentos oficiais. E pediram ao governo português a sua retirada. Salazar estava longe de ser ministro das Finanças, estava longe de pensar que alguma vez seria primeiro-ministro ou presidente do Conselho, porque, como se sabe, ele só foi chamado para ministro das Finanças em 28 e 29 e só mais tarde é que é presidente do Conselho. Isto passa-se em 21.
depois vai para Maranhão, em Porto Alegre, e depois vem para a Secretaria de Estado em Lisboa em 26, e depois no 28 de maio de 1920, do golpe do 28 de maio, não é? Ele aderiu ao golpe. Portanto, aderiu ao golpe contra a República. Portanto, Aristides não era um homem de esquerda, era um homem de direita. Foi para cônsul de fronteira em Vigo e no ano seguinte foi para Antuérpia, um lugar muito bem pago. Rui Afonso, tal que escreveu o tal livro, Um Homem Bom, Aristides, o Homem Bom, e que tem dificuldades em provar aquilo que afirma, diz e apresenta-o como diplomata, que já vimos que nunca foi. Aristides requer passagem à carreira diplomática em 1938. Em 1938 é transferido para Bordeus, depois de 9 anos em Antuérpia. Isto complica-lhe a vida financeira, porque ele em Antuérpia ganhava muito mais que em Bordeus. Chegavam poucos barcos portugueses e não tinham o mesmo rendimento. Mas não deixou por isso de manter as suas despesas exorbitantes na sua casa em cabanas de viriato. Porque esta era uma característica de Sousa Mendes. Ele gastava o dinheiro que tinha. Ele tinha uma despesa correspondente à manutenção de 13 filhos e ainda fazia obras caríssimas em cabanas de viriato. Portanto, este homem nunca conseguiu equilibrar as suas finanças. A culpa não era do Salazar. Como se toma de amores pela sua amante André, então, mais outro encargo, e depois como a filha que aí vinha, de André, também tinha que ser sustentada, mais outro encargo. Portanto, ele no fundo tinha 13 filhos, mais este de André que estava para vir, eram 14, queixava-se que ganhava pouco poder, pediu um empréstimo avultado ao irmão e em fins de 1933 diz que já devia ao consulado 20 mil francos. E um mês depois diz-lhe que vai precisar de um novo empréstimo. Portanto, atenção, os problemas de Aristides de Sousa Mendes resultam também, em grande parte, da quantidade de filhos que tinha, mais o outro da amante, e mais das obras de que não se coibia de fazer em cabanas de viriato. Então, Luís de Sousa Monteiro Ferreira de Castro é enviado para inspecionar o consulado de Antuérpia e detectou anomalias financeiras e, ao mesmo tempo, soube que Sousa Mendes vivia em Lovaina, em vez de, como devia, estar a viver em Antuérpia. Levou um processo disciplinar em 1935 e levou apenas uma repreensão, que, segundo as normas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi até uma coisa muito benevolente. Depois, o Rui Afonso diz que Salazar era um antissemita. E daí a fúria contra Aristides de Sousa Mendes de passar vistos a judeus. Ora, podemos não concordar com Salazar, podemos não gostar dele, podemos dizer que ele teve coisas boas, que teve coisas más, ou só coisas más, mas não podemos faltar à verdade. Há um telegrama de Salazar para Veiga Simões, em 15 de julho de 38, que diz o seguinte: as medidas adotadas por este governo relativo a bens de indivíduos de origem judaica, o governo nazi, o governo de Hitler, ferem várias pessoas, algumas das quais residentes em Portugal, que se dirigem ao governo português invocando a sua nacionalidade portuguesa e solicitando a intervenção diplomática de Portugal a bem dos seus direitos e interesses, pois que a legislação recente do Reich as obriga a declarações sobre os seus bens, dentro de curtíssimo prazo, e os tem sob ameaça de confiscação e de outras penas se não obedecerem. Salazar continua no seu telegrama: Portugal não pode deixar
de reclamar para os seus nacionais de raça judaica as mesmas isenções que forem concedidas aos nacionais de qualquer outro país, mormente quando se trata de indivíduos residentes fora da Alemanha. Esta questão deverá Vossa Excelência pô-la desde já perante o governo do Reich em termos amistosos, até que com apelo à cordialidade das relações dos dois países, mas firmemente baseada na circunstância de a nossa lei fundamental não fazer distinção entre nacionais de raça judia e os outros. Eu vou voltar a ler. A nossa lei fundamental não faz distinção entre os nacionais de raça judia e os outros, o que obriga o governo português a dispensar-lhes a plena proteção devida a um nacional. Estão a ver bem? O antissemitismo de Salazar era isto. A intervenção firme e consistente, dizendo e afirmando junto do governo do Reich que nós não fazemos distinção entre os judeus e os outros. É este um antissemita. Mais ainda, face ao êxodo massivo de judeus, alterou-se a isenção de visto para alemães e austríacos, a título provisório, submeter os vistos à consulta prévia a Lisboa, salvo se os peticionários tivessem visto para outros países a viagem reservada para lá tinham visto garantido. E esta disposição em geral não era aplicada aos judeus. Rui Afonso diz ainda que os franceses, em junho de 40, estariam internando em campos de concentração cidadãos e que daria a entender que seriam judeus. Ora, quando os franceses internaram alemães e austríacos, é porque eles eram um inimigo. Eles estavam em guerra com a Alemanha. A Alemanha ainda não tinha ocupado a França. Portanto, os franceses internaram em campos de concentração alemães e austríacos que residiam em França, naturalmente porque estavam em guerra com a Alemanha. Qual foi o primeiro problema de Aristides? Dava o visto e depois consultava Lisboa, contra o regulamento. E não o fez gratuitamente. O embaixador Carlos Fernandes afirma taxativamente que todos foram taxados segundo a tabela. Mas vem pior. Os ingleses queixaram-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros por escrito, alegando que o consulado de Bordeus estava cobrando, o consulado de Aristides, taxas muito elevadas pela concessão de vistos e ainda se aconselhava, portanto, isto era o consulado sob a direção de Aristides, aconselhava as pessoas que pediam visto a deixar uma esmola numa caixa de caridade. Ora bem, os ingleses não brincam em serviço e quando se queixam destas coisas, não queixam sem fundamento e queixaram-se por escrito. Não é verdade que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha recusado sistematicamente a autorização dos vistos a judeus ou não judeus. Só o fez muito excepcionalmente. Fosse judeu ou não judeu, por razões de segurança nacional ou outras pertinentes. Bessa Lopes, o tal diplomata que tenta também reabilitar Sousa Mendes, tenta tudo para denegrir Salazar e exaltar Aristides. O próprio Melo Antunes, quando Bessa Lopes lhe apresenta uma documentação e uma exposição, aliás, para rebaixar Sousa Mendes, o próprio Melo Antunes, que era uma pessoa experiente, prudentemente mandou esta documentação do Bessa para estudo e mandou para a Comissão para a Reintegração de Funcionários do Estado. Mais ainda, foram violados os selos que encerravam o dossiê Aristides Sousa Mendes e desapareceram peças arquivadas. Porquê?
Ora bem, nos últimos dias de maio de 1940 e nos primeiros dias de junho, uma larga massa de pessoas de todas as nacionalidades foge, ou tenta fugir, e pede vistos. Aristides emite vistos, mas todos pagos e normalmente processados fora das horas de expediente, portanto mais caros. Os emolumentos de documentos emitidos fora das horas de expediente são mais caros. Rui Afonso refere Salazar como sendo quem recebia os telegramas de Aristides e quem lhes respondia. Como se Salazar não tivesse mais nada que fazer e como se não houvesse serviços específicos no Ministério dos Negócios Estrangeiros para receber os telegramas de Aristides. Rui Afonso esquece que nessa altura, e porque se a crise, Salazar era Presidente do Conselho, era Ministro dos Negócios Estrangeiros, era Ministro da Guerra e Ministro das Finanças. Ele tinha lá tempo para andar a ver os telegramas de Sousa Mendes ou de quem mais fosse. Ele dedicava-se a coisas essenciais. Segundo Carlos Fernandes, o embaixador Carlos Fernandes, nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem Aristides andaram bem. Este sistema de ter que consultar Lisboa antes de dar os vistos era um disparate, porque se perdia muito tempo e estávamos num período de crise. Mas o que é que Aristides de Sousa Mendes devia fazer? Propor a Lisboa que acabasse com este processo, que estávamos numa situação de emergência e isto não fazia sentido. Mas não fez isso. Passou vistos sem pedir autorização a Lisboa previamente. É uma desobediência de Aristides à norma da consulta prévia. Mas, mesmo assim, não foram proibidos nem recusados esses vistos. Como se dizia no Ministério dos Negócios Estrangeiros, é um visto emitido por um consulado português, tem o carimbo do Governo de Portugal, tem que ser respeitado como tal, mesmo que não tenham sido cumpridas as normas. E todos os vistos, mesmo emitidos irregularmente por Aristides de Sousa Mendes, foram aceitos na fronteira com Espanha. E entraram em Espanha e passaram para Portugal. Em 14 de junho agiliza-se a consulta prévia para quem não podia provar que estava em trânsito, deixando-se de perguntar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas sim diretamente à PIDE. Entretanto, André, a amante de Aristides, fazia escândalo à porta do consulado e de tal forma os escândalos se repetiam que André foi presa pelas autoridades francesas. Vejam bem o ambiente em que Aristides estava a viver. A pressão enorme dos vistos, a família furiosa e as crises familiares e as discussões que houve com a mulher e os filhos por causa daquelas situações da sua amante, e Aristides, com isto tudo, entra em exaustão e cai à cama por 3 dias. Mas, continuando, mais do que Aristides, protegeram os judeus vários diplomatas e cônsules portugueses. E agora ponho eu a pergunta, porquê é que não estão no panteão? Porquê é que não receberam estas condecorações que ele recebeu? E vou dar exemplo. Calheiros e Menezes, diplomata português de grande prestígio, colaborou com o cardeal Roncalli, futuro Papa João XXIII, e com o von Papen, ministro dos Estrangeiros, o von Papen não era ministro dos Estrangeiros, o von Papen, ministro de Hitler, transferir para Portugal centenas de crianças judias e muitos judeus adultos. Porquê é que este senhor Calheiros e Menezes também não está no panteão? Porquê é que não teve as condecorações que teve Aristides? E isto era arriscado. Fazer um acordo. O von Papen também arriscou o pescoço com isto, apesar de ser ministro embaixador, penso que era embaixador em Roma da Alemanha. E com o cardeal Roncalli, todos correram sérios riscos. E porquê é que Israel não considera Calheiros e Menezes também um justo entre os justos? Sampaio, Garrido e Branquinho
em Milão, com Giuseppe Magno e Émile Guissot em Toulouse, protegeram diretamente os judeus e ajudaram-nos a passar para cá. E Rui Afonso não o refere no seu livro. Porquê? Sampaio, Garrido e Branquinho salvaram em 1944, reparem, 1944, não é em 1941, que os franceses ainda nem sequer tinham chegado, naquela altura, a Bordeus. Salvaram centenas de pessoas de serem deportadas para os campos de concentração. Porquê é que Rui Afonso não os refere? Porquê é que não são condecorados? Porquê é que não estão no panteão? Finalmente, Aristides sai do tal coma que referimos, por exaustão, ao fim de 3 dias, e começa com os vistos generalizados. E tenta convencer o seu subordinado em Bayonne, o Sr. Cônsul Faria Machado, a fazer o mesmo, mas sem sucesso. Mas Aristides mente-lhe dizendo que eram novas instruções de Lisboa. Desapareceu do arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros os telegramas de Ochoa, nosso ministro em França, números 1, 2, 3 e 6, como 62 e 65 e 66, do Ministério dos Negócios Estrangeiros para Ochoa, e o 10º e o 12º, deste para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porquê? Estavam todos relacionados com Aristides. Porquê é que desapareceram? Que é exatamente neste período de crise e em que se analisa esta emissão de vistos. Rui Afonso diz que Aristides proclama à comunidade portuguesa o seu desacordo com a política de neutralidade em 10 de junho de 1939. Rui Afonso, só em junho de 1940 é que o governo português declarou neutralidade. Portanto, Aristides está de acordo e proclama o seu apoio a uma decisão de neutralidade que só em 40 é que é feita. Nem Salazar, nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros proibiram o cônsul Aristides de conceder vistos consulares, fosse a quem fosse. Até ao telegrama enviado ao ministro de Portugal em França, então em Bordeus, proibindo vistos ad libitum em 22 de 6 de 1940. Só nessa altura é que eles passaram a ser proibidos, porque se estava a fazer uma coisa sem qualquer controle, sem qualquer mínima satisfação a Lisboa, etc, etc, etc. Mas foi só em junho de 40 e 22. Não só. E o que é que se passa no dia 17, 18 e 19 de junho de 1940? Põe-se a dar vistos a pessoas estranhas ao serviço consular. Dá vistos irregulares, muitos sem os registros. Ora bem, como é que as autoridades francesas, espanholas e portuguesas as poderiam aceitar? Rui Afonso diz que foram concedidos milhares de vistos, não diz quantos, não referindo os ditos 30 mil que foram postos a circular. José Seabra, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando ouvido nos anos 80, já depois do 25 de Abril, garantiu que só se deram algumas centenas. Como resolve Rui Afonso o problema? Muito simples, diz que José Seabra é mentiroso. Além disso, a partir de 20 de junho, Aristides de Sousa Mendes continua a dar vistos e em grande quantidade, sem a menor problema, com a confiança de Ochoa e de Lisboa. Dia 18, aviso, consulado, não se dão mais vistos. Aristides é ele próprio que escreve isto. Dia 18, não se dão mais vistos. À tarde, abriu o consulado e voltou a dar vistos. Então, o embaixador Carlos Fernandes, autor deste livro, vai consultar a numeração de vistos e diz que de 17 de maio a 17 de junho foram emitidos 1.182 vistos, 44 vistos por dia. E a 18 e 19 de junho, entre 400 e 500. Crê-se que terem sido dados desde o princípio do ano
2.500 vistos. Logo, entre 17 e 19, cerca de 600 vistos, e de acordo com o testemunho de José Seabra. Então, de onde vêm estes 30 mil vistos, dos quais 10 mil eram judeus? Rui Afonso nunca fala disso, mas vai eludindo. Eram muitos, foram milhares. Foram milhares? Vamos lá ver. 600. E, por outro lado, é o que diz o embaixador Carlos Fernandes. Mesmo que todos cumpríssemos, trabalhando das 9 horas às 23 horas, teríamos no máximo 630 vistos, gastando 4 minutos em cada visto. Rui Afonso diz que teriam dado muitos vistos não registados, mas não dá prova disso. Para além do mais, Aristides nunca os referiu. Uns milhares, quando se diz uns milhares, são pelo menos 2.000, não é 600. E quando é que foram dados? E em que intervalo de tempo? Nunca se produziu um visto não registado e não pago. Não há traços disso. Aqueles vistos que ele depois dá, de qualquer maneira, na fronteira entre Bayonne e Yaoundé, em que ele está, como descrevem os seus conterrâneos, os seus pessoas próximas, está completamente de cabeça perdida, foram recusados pelos espanhóis, porque ele escrevia em qualquer papel, assinava ele, e aquilo não tinha qualquer validade. Portanto, nem foi preciso o governo português fazer nada. Os espanhóis viam aquilo e diziam, isto não tem validade. Não passam. A realidade. E este sim pode fundamentar este número louco de vistos. O professor Francisco Leite Pinto, que nessa altura geria os comboios de não sei o quê do norte de Portugal, conseguiu introduzir em Portugal, através de Espanha, pelo Sud Express, com a conivência dos espanhóis, cerca de 30 mil refugiados vindos da fronteira franco-espanhola. Sem perguntas. Porquê? Porque os espanhóis não queriam aquela pressão nas suas fronteiras, mas não queriam confrontar-se com o Reich. Então pediram a Salazar que, de uma forma discreta, transportasse todos os refugiados para Portugal e depois cá em Portugal que resolvessem o problema. Salazar anuiu e Francisco Leite Pinto traz nos comboios do Sud Express, que nem sequer paravam nas estações espanholas, passavam de saída para não serem detectados, 30 mil refugiados. Aí está o número. Mas não foi Aristides de Sousa Mendes. Foi Francisco Leite Pinto com o agrément de Salazar. Salazar pediu a Leite Pinto que organizasse o comboio de maneira discreta e ele assim fez. E Leite Pinto nunca quis saber quantos judeus eram, nem quantos seriam ou que percentagem eram. Eram refugiados que vinham no comboio. Mas criou-se uma delegação de assistência aos refugiados judeus em Portugal, com a autorização e o beneplácito de Salazar, em colaboração com Moisés Amzalak, que era a figura principal da comunidade judaica em Portugal. Moisés Amzalak, se lhe perguntassem nessa altura, saberia dizer exatamente quantos judeus tinham vindo naqueles comboios. Mas Leite Pinto nunca quis saber disso, eram refugiados, era uma questão humanitária. Porquê é que Leite Pinto não foi condecorado? Porquê é que Leite Pinto não foi para o Panteão? Porquê é que Leite Pinto não é mencionado como a pessoa que conseguiu organizar algo que Salazar autorizou, que foi a passagem de refugiados para Portugal, para se poderem fugir da Alemanha nazi? Judeus ou não? Por que não?
O que Aristides deu sobre as loucuras que se dizem foram vistos junto à fronteira, quer sobre documentos de viagem, quer sobre qualquer papel, não foram aceitos pelos espanhóis. Portanto, esses não contam. E o próprio Rui Afonso o diz, mas depois desdisse, porque cria aquela ilusão mirabolante que foram milhares, não foram. Portanto, o próprio Neil Letchery, que escreveu Lisboa, Guerra das Sombras na Cidade da Luz, volta a insistir nos tais 2.862 vistos. Alguém diga a esta alminha que isto era impossível. Naqueles 3 dias, no máximo, deram-se 600 vistos. O próprio Aristides teve o cuidado de nunca referir o número. Nem nunca quantificou se eram judeus ou não judeus. Portanto, o que Aristides estava a fazer era uma ação humanitária que não distinguia de judeus e não judeus. Porquê é que agora se põe Aristides o grande defensor dos judeus? Ele estava a defender refugiados. E bem, Portugal volta a Portugal só o 8 de julho, contra as instruções do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Rui Afonso vai continuar a sua narrativa fabulosa. Escolheu a fronteira de Elvas para evitar um confronto tempestuoso com a polícia política portuguesa. Ora, meu caro amigo Rui Afonso, a PIDE estava, como diz o embaixador Carlos Fernandes, e bem, em todas as fronteiras, Elvas incluído. Como é que ele sabia que estavam à espera dele também? E porquê? Porque havia a PIDE se preocupar com a entrada de Aristides em Portugal. Se fosse com a saída, ainda perceberia. Agora, com a entrada, não era nenhum criminoso político. Estava somente a ser alvo de um processo disciplinar. Ia-se apresentar em Lisboa, excelente. Por outro lado, quem vem para Lisboa, o caminho adequado é por Elvas, não é por Vilar Formoso. Depois ele telefonou a Salazar e Salazar não o recebeu. Mas tinha que fazer Salazar, com aqueles ministérios todos que ele tinha a seu cargo, de estar a receber o cônsul Aristides de Sousa Mendes, ainda por cima que estava a ser objeto de um processo disciplinar. Evidentemente não o recebeu. O que seria adequado era Aristides ter-se apresentado à secção administrativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou no consulado, ou na secção consular, e apresentar-se. Mais nada. Depois, diz Rui Afonso, com vencimento na disponibilidade, ficara reduzida a metade do que deveria receber. Mentira! Recebeu tudo. Tudo a que tinha direito à sua categoria, estando em Lisboa, claro. Diz que aguardar a apresentação significava uma reforma com 1/4 do vencimento sem regalias. Não só não significava a reforma, como se viu, a reforma nunca surgiu, ele morreu antes da reforma, e nunca foi 1/4 do vencimento. Logo a seguir, espantem-se, Rui Afonso, no tal livro, diz que o vencimento de Aristides em 46 era de 1.593 escudos. E em 1953, 2.304. É um bom vencimento. Mas então, não ia só receber 1/4? Em que é que ficamos, Sr. Rui Afonso? Recebeu tudo ou não recebeu tudo? Apesar disto, e de Salazar nunca o ter aposentado compulsivamente, e só o ter colocado na disponibilidade e nunca lhe ter recusado a reforma, várias vezes Aristides chamou em público a Salazar de bandido. E vejam lá, Salazar, tão vingativo, não lhe fez nada. Diz ainda Rui Afonso que, vejam, Aristides tinha ficha na PIDE, diz o embaixador Carlos Fernandes, autor do livro que eu estou a citar, e que desmascara isto tudo. Até eu, dizia o embaixador Carlos Fernandes, eu tinha ficha na PIDE. Não é que isso estivesse certo, ou que todos tivéssemos que ser fichados, mas não era nada do outro mundo. Portanto, não emitiu milhares de vistos naqueles 3 dias. Era impossível, humanamente impossível. Foram, no máximo, 600 vistos. Foram todos regularmente produzidos, mas sem autorização, sem consulta prévia a Lisboa.
E todos aqueles que ele loucamente, junto da fronteira, desatou a escrever nos papéis, não foram aceitos. De maneira, conclusão, criaram uma narrativa para tornar Sousa Mendes um herói e tornar o Salazar uma pessoa horrorosa e vingativa. Salazar não foi vingativo. Não foi horroroso com Aristides de Sousa Mendes. Não era antissemita, dados os factos que eu já apresentei, pelo contrário. E Sousa Mendes fez o que muitos cônsules fizeram, mas que não foram elevados à categoria de ir para o panteão. Ninguém duvida que Aristides tenha sido um homem bom. Mas, convenhamos, meus caros, não fez mais que a sua obrigação. Ele via refugiados, podia dar os vistos. A única coisa irregular que fez foi não consultar Lisboa. Se achava que isso era um disparate, devia ter pedido a Lisboa que mudassem as atitudes. Mas pronto, assumiu essa irregularidade. Mas não foi aposentado compulsivamente, nem nunca lhe baixaram o ordenado por estar em Lisboa. Só que ele fez todas estas atitudes sem nunca consultar Lisboa, sem nunca dizer aligerem isto. Andou mal o Ministério dos Negócios Estrangeiros, andou mal Aristides. Mas mesmo que possamos desculpar Aristides porque ele queria resolver o problema dos vistos, a quem tinha que passar, não podemos dizer que foi perseguido. Por outro lado, ele foi colocado em Lisboa, entre outras coisas, por aquela loucura de estar ali ao lado, na fronteira, a passar vistos que não significavam nada e que os desgraçados que estavam a receber aqueles papéis julgavam que iam passar e não passaram. Isto era claramente uma pessoa que estava desvairada. E, portanto, eu acho que Salazar, sensatamente, o que fez foi: este homem está deslocado, não está no seu perfeito equilíbrio emocional, fica à disponibilidade e aguarda a apresentação, que nunca lhe foi feita, e ele recebeu por inteirinho o seu ordenado. Na miséria estava porque tinha 13 filhos, mais um, que entretanto a Aimé teve, 14. Salazar autorizou que a amante viesse para Lisboa e, portanto, ele tinha que sustentar a amante, a mulher, a filha da amante e os filhos. Não há ordenado que consiga aguentar isto. Portanto, isto foi uma coisa fantasiosa. Lavaram-nos o cérebro. E eu agora estou atentíssimo. Tudo aquilo que andam a ensinar, vou começar a ver os manuais de história e que andam a ensinar os nossos alunos, porque quantas disparates e quantas fabricações destas estão a ser feitas para alterar a nossa mente. Quantos heróis que não são afinal tão heróis quanto isso. Volto a dizer, Sousa Mendes era um homem bom e fez o que devia como homem e como ser humano. Agora, não foi perseguido, não foi cinicamente destruído por Salazar, e a Salazar não era antissemita coisa nenhuma. Pelo contrário, fez muito pelos judeus e fez muito por todos os refugiados. E toda esta gente que colaborou nestes processos, e toda esta gente do serviço diplomático, inclusivamente o Calheiros e Menezes, que colaborou com o cardeal Roncal e futuro João XXIII, deveriam igualmente ter sido condecorados. E deviam estar também no panteão, ou então não estava ninguém. Portanto, criar figuras míticas que nada têm a ver com a realidade, reescrever a história, é fazer o mesmo que o Estado Novo fez, mas em simetria. E isto não se faz. Não se reescreve a história, não se dizem falsidades, não se mente às pessoas e, sobretudo, não se usa o dinheiro dos portugueses para pagar indemnizações em situações em que indemnizações não são devidas. Estamos a ser enganados, reescrevem a história para a gente pensar no nosso passado de uma determinada maneira. E isto é inadmissível. E se nós, portugueses, não começamos a ter esta capacidade de crítica, de analisar aquilo que vem para aí, e o que se escreve e o que se diz,
e confrontar a realidade com os factos, nós corremos o risco de entrar numa ditadura stalinista ou coreana, em que a história é contada de uma maneira e não pode ser contada de outra, e os factos não têm nada a ver com a história. A ficção, sim. E é a ficção que convém ao regime. Não. A situação é gravíssima. Eu senti-me aldrabado. Eu não gosto de ser aldrabado. Eu senti-me aldrabado com esta narrativa de Sousa Mendes, que aceitei perfeitamente, em boa fé, durante anos. E estou revoltadíssimo com isto. Meus amigos, o livro não é mais publicado por decisão do próprio embaixador, que já faleceu. A família respeita isso, como naturalmente tem que respeitar. Mas se puderem, em qualquer biblioteca, conseguir o livro, ou se conhecerem alguém que o tenha, leiam-no, por favor, porque, claro, tem muito mais detalhes que não cabiam aqui. Meus caros amigos, em nome da nossa sanidade mental, em nome do respeito pela verdade que nos é devida em relação aos factos históricos e não a ficções esquerdoides, por amor de Deus, e para evitar que entremos numa definitiva narrativa ditatorial, estilo Coreia do Norte, por amor de Deus, partilhem. Partilhem, divulguem. Fomos aldrabados. E se Sousa Mendes foi um homem bom, e se por isso está no panteão, se isso é suficiente, então todos aqueles diplomatas que eu referi, que salvaram variadíssimos refugiados de ir para campos de concentração, diplomatas portugueses, também lá deviam estar. Fica esta situação como reflexão para o vosso fim de semana e muito obrigado pela vossa atenção.